Hoje é dia 27 de março de 2023 e este é o episódio 240 do podcast Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e comigo tenho o poderoso radical moderado. Olá. Poderoso? Não é poderoso, é perigoso. Então. Eu prefiro poderoso. Não, perigoso, com apóstrofe. Pronto. O Mija, não Migia. Não. Migia. Sim, Migia. então. Seu badalhoco. E o nosso convidado super especial, André Barbosa. Olá a todos, como estão? Bem. Magnífico. Com fome, não é perigoso. E tu, perigoso radical moderado? Eu estava aqui muito triste porque estava a ouvir falar de queijos de cabra em aeroportos. Houve aqui uma conversa anterior. Olha, eu sinto-me perdido sem um cronómetro. Não sei se ainda vou a tempo de pedir um cronómetro. Um cronómetro? Continua perigoso. É verdade, pá, falta-nos um cronómetro. Eu estou completamente sem chão. Para quem está a ouvir e não está a ver, há um cronómetro na videoconferência para controlar o tempo. Porque, pois, neste momento está em falta e agora nós estamos completamente perdidos e, como sempre, isto vai derrapar e nós vamos ficar sem tempo. Pronto, já voltou. Eu até vou beber um bocadinho de água. Isto agora estamos sujeitos ali ao termómetro. Ao termómetro. Quanto mais Estava. Quanto mais se aproxima do zero, mais a temperatura aumenta. Ora, bem, isso bem. é que é. Também serve. Alguém aqui faz snowboard. Exatamente. Ora, perigoso radical moderno. É O que é que andaste a fazer esta- perigoso radical Eu vou dizer moderado. sempre de uma maneira diferente até ao fim do episódio, portanto, Sacana. o que é que andaste a fazer esta semana? O que é que andei a fazer esta semana? Esta semana estive a tentar parir um Mycroft. Cheguei à conclusão que vou desistir da ideia do Docker, porque é muito complicado. Vou mesmo usar um Pi 3 para o Home Assistant e um Pi 4 para o Mycroft. O Home Assistant já funciona, sim senhor. O Pycroft, meu Deus, Virgem Maria José, está difícil. Estás a ver no episódio passado eu tinha falado que tinha-lhe posto um chapéuzinho. Um chapéuzinho, para ficar bonito. Chapeuzinho, uns sapatinhos. Puseste-lhe um rodapé. Na prática puseste-lhe um rodapé, não foi um Não, pus um chapeuzinho? chapéuzinho. A parte fundamental que eu tenho de pôr a funcionar é um chapéuzinho que tem um microfone estéreo, dois microfones, Esse chapéu, tens razão. uma saída de áudio e tem 3 LEDzinhos que fazem pisca-pisca, que é bonito, aquilo faz pisca-pisca e tal. Estou a quitar o Mycroft. Quando olhas para a direita, Pisca, pisca. Quando olho para a e quando esquerda, olhas para a Olha, esquerda. vês? pisca-pisca. Diogo te pôs logo a coreografia, olha, vês? Claro, Ele também é Diogo do sabe essas bailarico. todas. O Diogo de O Muniz. Diogo é uma pessoa rude do campo, ele conhece essas músicas todas dos bailes. Que ele é dali do pé do Zambujal. Também cantas mãos ao ar? Mãos ao ar. Não? Não, eu não canto. Eu só. Mas acompanhas, mas consegues trautear? Conheces? Nessa não me lembro, por acaso. Ele Haiti. ele Vai estudar. só bamboleia. Ando mais numa de rosinha. Olha, também levas no pacote. Já descambou. Pá, é a mais conhecida, queres que eu faça o quê? A 6 minutos e 10 segundos já conseguimos. Onde é que eu ia? Para além do Docker pacote Mycroft, chapéu, Diogo. LEDs, Sim, LEDs chapéu, LEDs microfones, LEDs pisca-pisca. O que é que se passa agora? Epá, não consigo pôr aquilo a funcionar. Estou Os desesperado. LEDs, o microfone, o chapéu ou tudo? Pá, tudo. Não, o que é mais estranho é que eu consigo ver que os microfones estão a funcionar porque ele apanha o sinal, mas não consigo perceber de onde é que vem o áudio e o gajo não me ouve. Eu digo-lhe, ei Mycroft, nada, ei Mycroft, e eu vejo a linha a andar para cima e para baixo do microfone. Será que ele está só Não chateado ouço. contigo? Não, falta-me configurar qualquer coisa no chapéuzinho. Já instalei drivers e tal, e aquilo funciona, até os LEDs piscam e tudo, mas aquilo não está. É o áudio que é preciso Já começaste configurar. do princípio quantas vezes? Do princípio mesmo do zerinho? 2. Isso é pouco. Pronto. E então é o que eu ando a fazer. Estou a tentar parir um Mycroft ou um Pycroft, vá. E que mais é que andei a fazer? Olha, agora eu não sei se o Tiago vai falar sobre uma coisa parecida, mas a partir deste mês sou cooperante da Copérnico, que é uma cooperativa boa. de eletricidade. Portanto, Também a minha sou. eletricidade já é da comparativa. Olha, Eu por acaso não comprei da comparativa porque quando eu virei cooperante, eles ainda não vendiam eletricidade. Nem compravam. Eu acho que eles agora já vendem e já compram.
mas ainda não tratei da mudança. Pois, Ok, mas eu mas é um não bom passo. produzo eletricidade, não tenho painéis, nem nada disso, mas gostava de fazer microgeração e injetar na comparativa, e assim a minha enxada é minha, e a dele, e a dele, e a dele, pronto, é a enxada da comparativa, mas pronto. É fixe. Foi o que eu andei a fazer. E agora só me falta arranjar uns gingarelhos para associar ao Home Assistant para medir o consumo de eletricidade no quadro. Isso era engraçado. Tens isso, sim. Claro que tens. Também podes usar as smart plugs para as tomadas inteligentes para medir. Zigbee não é fácil, Zigbee. digo-te já. Zigbee não é Tomadas fácil. espertas. Exatamente. Exato. Mas tu tens uma coisa que eu também ainda não avancei para isso, mas quero avançar, não para tudo, mas para alguma parte, é os disjuntores, ou seja, substituir por disjuntores inteligentes com consumo, ou seja, em vez de teres aqueles, percebes? Mas é disso que eu estou a falar. É disso que eu estou a falar. Nem essas das tomadas inteligentes só para despertas, só para situações específicas em que eu preciso desligar um gingarelho que está ligado à tomada e tal e tal. Mas para medir Também consumo... também é fixe para monitorizar o consumo naquela tomada em específico. Exatamente. Sim, mas eu não vou fazer isso pela casa toda, como é óbvio. Só Não, duas mas ou há três alguns coisas sítios que são mais importantes. críticos, há Sim. alguns eletrodomésticos fazer, que, por exemplo, consumam mais ou menos ou que te suspeites que estejam a ter problemas, podes experimentar aí. Tipicamente, Sim. eu tenho algumas medições, já tive mais do que tenho agora, e tipicamente aquilo que acontece é que tu habituas-te aos valores, ou seja, arranja uma tomada dessas tomadas espertas que têm medição, que são difíceis de arranjar, pelo menos Zigbee, e o que tu podes fazer é testes, ou seja, tu ligas no frigorífico e tens lá aquilo uma semana e vês quanto é que o frigorífico gasta, porque ele vai gastar sempre o mesmo, percebes? Portanto, não Se tens de estiver estar a funcionar constantemente a bem. medir, exatamente. Portanto, o teu gasto mais normal é esse. Onde é que uma tomada de consumo pode ser útil? Eu tenho, aqui em casa, eu tenho desumidificadores. Os desumidificadores, quando estão cheios, desligam. Ou seja, se eu tiver uma tomada ligada, eu tenho programação para os desumidificadores, eles ligam 3 horas por dia. Se eu tiver um Até alerta... parece que vives na ericeira. Pois não. Mas olha, quando um dia que eu vá morar para a Ericeira, já estou vacinado, que eu já tenho a escola toda. Parece que moro aqui há mais de 20 anos, caramba. Aqui não, lá. E então, medires o consumo quando a tomada está ligada, se o consumo for próximo de 0, significa que o desumidificador tem o balde cheio. Percebes? Isso pode ser interessante. Nesses casos, faz sentido teres uma tomada inteligente ou esperta com consumo. Agora, não é para ver quanto é que vais gastar de eletricidade ao final do mês. Aí, o melhor que tu tens é, e há coisas para isso também, são coisas que tu pões à entrada do quadro, mas aí medes de forma indiferenciada todo o teu consumo da casa sem ser segmento, sem ter segmento. Sim, basicamente o consumo das tomadas é interessante não pelo que elas consomem normalmente, mas por ser um indicador de outra coisa qualquer. Sim, um indicador da percentagem relativa de consumo para cada secção da casa, essas coisas todas. Mas eu queria mesmo era aquela coisa que estavas a dizer do disjuntor esperto, também que há. mede o consumo, porque eu gostava de pensar na possibilidade de instalar painéis solares para fazer autoconsumo um bocadinho e injetar o resto na rede, e era interessante ver quanta eletricidade é que estás a gastar, quanta eletricidade é que produzes proporcionalmente, mas aí digo-te etc. Quem te instalar painéis vai-te instalar um inversor e vai-te instalar um gingarelho que mede a tua entrada e saída de energia. Ponto. Não faças isso por antecipação. Ok? E é possível ligar esse gingarelho a um sistema de Home Assistant, por exemplo? É compatível com esse sistema? Eu posso dizer que estava o senhor instalador a tentar convencer-me a instalar mais uma aplicação no meu telefone da marca do inversor, já lhe estava eu a mostrar gráficos do meu Home Assistant, que já tinha encontrado o gingarelho na rede e que já estava a sacar dados da API, e eu estava assim, olha, é isto. Portanto, não sei se acontece com todas as marcas de todos os inversores. O meu foi é instantâneo, é rápido, instantâneo, e com uma coisa que me agrada bastante, que é o meu inversor liga-se à nuvem lá deles. Só que tenho uma rede estranguladíssima em que aquilo está quase sempre offline, porque aqui a rede é tão pequenina, a largura de banda que eu dou para aquilo ir lá, telefonar para casa, que ele de vez em quando, agora já se habituou, mas a pessoa que me instalou e que de vez em quando monitoriza o sistema,
telefona-me a dizer, ouve lá, estás sem rede. Eu disse, não, está ótimo, está a funcionar perfeitamente. E eu tenho leituras porque para mim é rede local. Portanto, se eu tiver sem internet, e quem é cliente da Vodafone tem que estar preparado para não ter internet, continua tudo normal. Portanto, é outra sempre vantagem. Sempre a bater na Vodafone. Nós um dia Não vamos ter posso patrocínio esquecer. negativo da Vodafone e temos que lhes pagar. Não me posso esquecer da amabilidade que eles tiveram comigo e, aliás, e continuam a ter. Neste momento não em termos de falhas de serviço, mas não quero falar sobre isso. Mas sim, ou seja, medições de entrada e de saída tens, até porque o teu contador tem que mudar e tu, para injetar, seja na comparativa, seja noutra coisa qualquer, vais ter sempre que medir a tua entrada de eletricidade e a tua saída de eletricidade. E tu vais começar a pagar em blocos de 15 minutos. Em 15 minutos há o diferencial do que tu produzes para o que tu consomes. Pois. Pronto, portanto, isso tem mesmo que existir, faz parte do sistema. Se o vais ligar ao Home Assistant ou não, eu aconselhava-te a quando escolhesses o inversor, não é os painéis, é o inversor, Sim. Quando escolhesses o teu inversor, assegurares-te que ele integra bem com o Home Assistant, exatamente. Isso agora depende depois de quem instala os painéis, não é? Isso será uma longa... Mas não é para já. São só ideias. Primeiro, sim. Mas quero depois pôr falo o sobre isso, não te chapeuzinho a preocupes. Sim, funcionar, avança, só exatamente. isso. Mas olha, deixa-me então pegar nesse ponto. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Não. Siga. É que eu estou exatamente nessa parte, ou seja, eu tenho painéis, tenho baterias neste momento, que não têm muita capacidade, mas têm alguma capacidade que dá para flutuar, e tenho estado a fazer algumas alterações. Eu posso te dizer que eu começo a produzir eletricidade lá para as 7 da... Agora mudou a hora, estou um bocado baralhado, mas lá para as 7 da manhã, por aí. Portanto, sim, estou baralhado porque o sol é o mesmo, portanto a hora é que mudou. Mas consigo-me levantar e já estou a pôr... Porque é que o conceito de quando é que tu começas a produzir energia é importante? Porque eu não tenho bateria que dura a noite toda. Portanto, a minha bateria, se eu não gastar muita eletricidade desde que o sol se põe até sei lá quando, consigo ter energia até às 2 da manhã, 3 da manhã. Mas depois a partir daí, acabou. A começar a que horas mais ou menos? Deixa-me continuar então. Portanto, às 2 da manhã eu fico sem bateria. A partir das 2 da manhã estou a gastar, a pagar todo o meu consumo de energia, que na minha casa ronda os 300 watts, 400 watt-hora. Ou seja, com a minha casa em latência, em repouso. Sem micro-ondas, sem placa do fogão, sem isso tudo. A partir das 7 da manhã os painéis começam a produzir e o que é que acontece? Começa a bateria a ser carregada outra vez, lentamente. Portanto, quando há pouca energia, ela vai lentamente. Lá para o meio-dia, 1 da tarde, eu tenho as baterias a 100%. Ok? É nessa altura que eu depois aproveito para lavar roupa, ou seja, máquinas de maior consumo, é quando as baterias estão a 100%. Porquê? Porque eu não consigo produzir o suficiente para a máquina da roupa estar a lavar. Mas com baterias, o que eu não consigo produzir vai ser debitado na bateria. Portanto, dá para gerir, é uma almofada. As baterias funcionam como uma almofada. O conceito é este. Ok? Mas isto permite-me fazer coisas como optar por uma tarifa biorária, porque eu durante o dia raramente gasto luz agora. Portanto, o meu consumo energético é quando não tenho bateria mais. Portanto, é já de noite. E faz-me também ter aqui alguns equipamentos que eu faço questão que só se liguem à noite. Já dentro da tarifa biorária, porque eu vou ter que consumir e vou, com a vantagem que quando tenho as baterias a 100%, o que eu injeto na rede é comprado. Portanto, eu estou a vender as minhas sobras de energia. Além do que eu consigo acumular, ainda estou a vender. Mas pronto. Mas essencialmente foi isso que me andou a ocupar a semana. Não quero roubar muito mais tempo, até porque tinha aqui mais coisas para dizer, mas conseguem perfeitamente esperar pela semana que vem. Próximo, exatamente. Claro que tudo isto foi ajudado pelo Home Assistant e pelas leituras que eu tenho do Home Assistant, porque tenho gráficos além da ferramenta própria do meu inversor, que eu raramente utilizo, e que não tenho sequer instalado no meu telefone, tenho um gráfico com consumo, com entrada, com baterias, com tudo isso. Só ainda não fiz alertas, que é uma coisa que eu quero fazer. Quando a bateria bate nos 100%, eu quero receber um alerta para dizer assim, olha, está na altura de pôr a máquina de secar a trabalhar, ou de pôr as impressoras 3D a imprimir, ou... Ok? Só é isso que ainda não tive tempo para fazer. Olha, uma sugestão. Podes automatizar essa rotina. De ver se mesmo que vocês não têm impressoras 3D. Não, com impressoras 3D não dá. Mas com a máquina de lavar, metes também os teus coelhos todos lá para dentro. Os coelhos podem lá estar. Não dá. Não. Tem sempre que haver um toque. Tem que haver um toque manual, nem que seja... O que eu posso fazer, o que eu faço mesmo com a máquina da roupa, o que eu faço é
preparo tudo, atraso o programa 3 horas, que eu sei que daqui a 3 horas vai estar fixe, e dou play logo. Portanto, mas há sempre um toque manual. Mas olha, se tiveres uma tomada, eu também não me quero alongar muito mais, mas se tiveres uma tomada esperta e deixares a máquina com o botão ligado e o programa, Não dá. E a tomada liga tinha que ser e fecha o circuito. O meu palpite Sim, é que mas, tinha que ser uma máquina de lavar muito antiga. A programação da máquina tem que ser com a máquina ligada. Exatamente. Sim, isto tu aí conseguiste tirar mais proveito se fosse agora com estes novos eletrodomésticos que consegues ativar por apps. Ou seja, recebias a notificação, por exemplo, da máquina de lavar. E se tiveres uma API. Exatamente. Sim. Pois, mas isso é tudo proprietário. Isso, ui. Oh, meu amigo. Ui. Não, atenção, eu já estou a dizer, imagina que já nem estava a falar em fazer a ligação direta entre um sistema e o outro, mas já à partida já bastava receber uma notificação no telemóvel e ligar a máquina pela aplicação proprietária. Porque estar a ligar uma coisa à outra, isso sim já... E com alguma sorte, tu tens essa aplicação, tens uma integração para o Home Assistant, proprietário ou não. Sim. Para muitas dessas aplicações já existem, felizmente, integrações. Very well. Antes de irmos aqui ao nosso convidado e apresentá-lo como deve de ser, só muito rapidamente, porque eu fiz pouco este fim de semana. A única coisa que eu fiz foi reinstalar o meu Synology. Já não falava aqui dele há muito tempo. Ele tinha um layout de storage que não se adequava ao que eu queria começar a fazer, e que é então instalar o meu servidor de Mastodon e afins, e quero ter aquilo para fazer o backup do disco usado para o servidor de Mastodon e afins, e o layout como eu tinha não era o ideal para isso, portanto reinstalei, fiz reset, reinstalei as atualizações todas. É um Synology DS918P, tem quase 9 GB. 9 teras, desculpas. 9 teras. Okay. 9 teras. RAID 5. E pronto, foi isso. Não andei a inventar mais coisas esta semana. Porque 5 e não 6? Agora fiquei curioso. Isso é um bocado old school, não é? É um bocado old school. Se calhar é por isso. Nem sequer pensei nisso, sabes? Não ponderei 6 em vez de 5. Com 6 tens o melhor dos dois mundos, mas pronto. É o que é. Ok. Somos um país pobre, pá, é assim, tem que ser. O pessoal é colar com fita cola e pronto, está bom. Okay. Vou pensar melhor nisso. Ainda estou a tempo ainda não acabei de fazer. Enquanto não te desgraçares, exatamente. Ainda vou pensar nisso. Entretanto, como eu disse, temos um convidado especial, o André Barbosa, que é da Wikimedia Portugal. Mas vou dar aqui a oportunidade do André se apresentar um bocadinho mais. Conta-nos lá quem és tu, de onde vens e para onde vais. Oi, olá Diogo, olá a todos. Depois dessa entrada filosófica, Diogo, uma pessoa até fica meio intimidado. Pois bem, eu sou o André. Estou presente nos canais através do Nick Alquimista, portanto, invariavelmente já acabamos por nos cruzarmos. Sou desde janeiro deste ano presidente da Associação Wikimedia Portugal. Isto falando agora um bocado mais do meu perfil wikimédico, sou editor da Wikipédia já desde 2009, penso eu. Também Diz wikipedista, que eu gosto tanto de ouvir dizer wikipedista. Sou também um wikipedista, sim. E não se pode dizer um wiki de... Ai não, esquece. Não. Isso é noutro sítio. Não, mas sou wikipedista também. Agora, ultimamente, pronto, uma pessoa começa a usarmos o wikimedista num sentido mais lato. E pronto, fui um dos fundadores da Associação Wikimedia Portugal. 2009 foi o ano em que foi fundada a Wikimedia Portugal. Sim, eu estou por aí desde 2005, 2006 como editor. E pronto, já tinha havido várias abordagens para participar aqui no canal, no podcast, por isso acabou por calhar desta vez, não é, Diogo? Sim. Muito bem. E convidei-te para virmos falar de um evento que vai acontecer no próximo fim de semana, portanto ainda vai a tempo da publicação deste episódio.
e que é a Wikicon, que é o primeiro evento que nós temos na nossa agenda. A Wikicon Portugal, que começa na sexta-feira. Grande ponte. Não é? Isto parece que foi planeado. Dia 31, não é? Dia 31 de março, e vai até dia 2 de abril, não é? Sim, sim. Isto na prática, a Wikicon, nós fizemos uma primeira edição naquela que tu também participaste, Diogo, em 2020. Sim, cá em cima no Porto. Isto acaba por ser um encontro nacional de wikimedistas, incluindo os wikipedistas, obviamente. E pronto, em 2020 as coisas correram muito bem, porque nós conseguimos juntar muitos wikimedistas de Portugal e também destas comunidades que nós consideramos as nossas comunidades parceiras, a Sol, o Ubuntu, o D3, pronto. Todos aqueles que são os nossos parceiros do crime, digamos assim. Só que depois houve aquela maleita chamada Covid. Sim. O Covid veio e estragou-nos, digamos assim. Sim. Há quem diga que sim. Sei o quê? Então nós tivemos, pronto, isso mesmo, as nossas atividades acabou por mudar muito o foco que nós estávamos a ter. Portanto, durante 2 anos não houve Wikicon. Tivemos aquele primeiro que correu muito bem, ficámos todos entusiasmados, mas nós chegamos para fazer o segundo e cortaram-nos as pernas, mandaram-nos ficar em casa. Por isso. Então, diz-me só uma coisa. Onde é que vai ser esta Wikicon Portugal de 2023? Sim, desta vez nós conseguimos organizar este evento. Vai ser no Colégio Almada Negreiros, em Lisboa. Isto são as instalações da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Vai ser nos 3 dias. Nós fizemos uma divisão temática, ou seja, na sexta-feira vai ser os painéis e as oficinas que vão acontecer vão ser mais focadas na parte da academia, ou seja, na parte da investigação científica, o que é que se está a fazer, isto não só utilizar os projetos da Wikimedia, mas também as tecnologias. Porque nós falamos, por exemplo, da parte da Wikimedia, da Wikipédia, que é o projeto em si, mas depois há outro projeto que é desenvolvido ou apoiado também pela Fundação, que é o MediaWiki, o software que está por trás daquilo. Da mesma forma como temos o Wikidata, existe o Wikibase, que é o software que está por trás de tudo isso. Então, neste primeiro dia é um encontro da comunidade científica e académica que utiliza as nossas tecnologias. Depois vamos ter também no sábado, e aí vai ser mais um conjunto de atividades mais formativas, mais não tão académicas e não tão científicas. Aconselho especialmente a esta comunidade, no sábado à tarde vamos ter um hackathon, o primeiro hackathon que vamos ter. Isto em princípio vai ser assim uma coisa um bocado mais ligeira, porque é importante para nós também desenvolver um bocado a capacidade técnica, isto em termos de capacidades para desenvolver, por exemplo, robôs, ferramentas que utilizem as nossas aplicações que utilizem a nossa API, pronto, tudo, todos esses temas. Depois no domingo aí vai ser um bocado mais de convívio. Vamos ter um evento, aquele que nós chamamos a Wiki Invade o CAN, ou seja, as pessoas vão ser convidadas a passear pelas redondezas, ver os pontos de interesse, ver, por exemplo, se tem as estátuas e os pontos de interesse têm as coordenadas corretas no OpenStreetMap, ou também no nosso Wikibase, no Wikidata, se tem o artigo desenvolvido, pronto, tirar fotografias para depois nós chegarmos e carregarmos. Uma espécie de escuteiros da Wikimedia. Sim, isto na prática é o pad paper, é mais um. Sim, como é que se chama? Geocaching, uma espécie quase de geocaching, mas com montes de caixas. Exatamente. Ou seja, cada spot, cada sítiozinho é uma potencial caixa. Isto acaba por ser um bom momento de convívio e ao mesmo tempo também mostra que em praticamente tudo por onde nós olhamos nós podemos ter uma interação com a Wikimedia. O Wikimedia, neste caso também o OpenStreetMap. Portanto, muito bem. Acaba por ser um momento de convívio, mas também de uma interação muito salutar. Muito bem. E este é o primeiro evento que nós temos para esta semana. Além disso, no mês que vem já vamos ter o encontro de Sintra, que será no dia 20 de abril.
o dia da release do Ubuntu 23.04. E no fim de semana seguinte, no sábado, no sábado dia 22, vamos ter o encontro do Centro Linux, que vai ser, pelo menos em parte, dedicada à release do Ubuntu 23.04. Já tens tema para a outra parte? Já que falaste no em parte? Ainda não está decidido, algo que ainda está meio no ar, e nos próximos dias estará fechado. Eu agora quero fazer uma pergunta ao Miguel, que isto é rápido, que é, Miguel, estamos aqui 4, 3 somos presidentes, tu não és presidente de nada. Epá, vamos lá ver, já fui. Não, agora, não. Sei se conta, O passado, não sei se é o conta, passado. Não. Já fui e jurei para nunca mais. E faço minhas as palavras do Marx, esse famoso autor que dizia: nunca aceitaria fazer parte de um clube que me aceitasse como sócio. O Groucho Marx, não o outro, ok? Há 2. E não, neste momento não sou presidente de nada, nem tenciono ser. Opa. Obrigado. Não. Devias tratar disso. Não fazia um clube de jogo do Gallows ou uma coisa assim? Xadrez, Não. aí do Só bairro, para nada. Já andei metido nessas coisas, pá, uma dor de cabeça, e depois a maior parte dos Uns casos é tudo em abafadores. regime de voluntariado, não remunerado, não te pagam para as chatices. Não remunerado, espera aí, quantos presentes não remunerados estão aqui? 1, Todos. 2, 3. Oh, cacete. Não tenho jeito para esquemas de corrupção, nem para aceitar luvas, ou por outra, ninguém propõe luvas, porque senão eu até ia para presidente, não é? Mas nada. O gajo está nestes cargos assim de bem público, é uma chatice. Ai, que seca, pronto, já percebi. Pronto, É assim. muito bem. Ora, de volta à Wikicon, já temos uma ideia de como vai ser esta Wikicon. As Wikicons costumam ser, tirando, cá em Portugal só houve uma antes, portanto não há um grande costume, não há um grande hábito, uma grande tradição, mas costumam ser assim noutros sítios, ou alguma global. Como é que é? É assim, em termos de encontros globais, existe a Wikimania. A Wikimania, pronto, é aquele evento, por exemplo, este ano vai ser em Singapura. Se bem que este ano, pelo que está a correr, não vai ter assim uma audiência tão grande, mas normalmente são eventos que assistem milhares de pessoas. Portanto, são eventos de grande dimensão. Depois, em termos nacionais, normalmente as comunidades acabam por se juntar e fazer os seus próprios eventos, não seguindo um modelo muito definido. Por exemplo, nós cá temos a Wikicon. Esta Wikicon já segue um modelo ligeiramente diferente de 2020, precisamente porque também os propósitos são diferentes. Portanto, em princípio, e se tudo correr bem, no próximo ano vamos ter uma nova Wikicon, mas nada garante que seja seguindo este modelo, estás a perceber? Ok. Por exemplo, nós temos isto depois em termos de encontros, por exemplo, nós também temos aqui, e já ocorreram vários, dos Wikinortes, que são encontros de wikipedistas, neste caso no Norte, juntamos, olha, marcamos um café numa cidade, já estivemos no Porto, em Gaia, o próximo penso eu que será em Braga, e pronto, por isso simplesmente combinamos uma tarde, uma hora, e vamos para lá, vamos tomar um café, beber umas cervejas e estar um bocado na conversa. Depois, assim, em termos globais, também há outro, e esse por acaso acabo de estar entusiasmado, que vai ser o meu primeiro, que é os Wikimedia Hackathons. Ou seja, são os encontros dos hackers da comunidade Wikimedia. Ainda para mais, este ano vai ser na Grécia, em Atenas. Por isso, tudo aponta para que corra muito bem. Em que altura do ano? Maio. Julho. Não, maio. Maio. Já está a uma boa temperatura. Sim. No final, Em Atenas, valha-me Nossa Senhora, verão em Atenas deve ser uma coisa infernal. Tu consegues definir o que é correr bem? Estava a dizer que de certeza que vai correr bem. O que é para ti correr bem? Correr bem, o evento Wikimedia Hackathon. Tu disseste, este ano vai ser em Atenas e vai correr bem. Sim, este ano vai ser, quando eu digo isso, normalmente, e não era exatamente nesse sentido, normalmente até agora os hackathons, este tipo de hackathons... Qual sentido? Ninguém insinuou nada, ninguém disse nada, mas qual sentido? O Tiago só fez uma pergunta. Muito inocente.
Não, atenção, eles normalmente correm sempre bem. Agora, o que é que acontece? Especialmente nos últimos anos, isto antes da pandemia, normalmente era havia uma mistura muito grande entre developers, ou seja, developers já estabelecidos que com pleno conhecimento das coisas, mas eles davam uma primazia, e pelo menos eu considero, no meu caso, que era excessiva, a gente que ainda estava a começar. Ou seja, acabava por não ser propriamente um grande evento em que havia muita transmissão de conhecimentos, mas um evento em que tinhas ali um núcleo de pessoas que tinham um grande conhecimento, mas depois não conseguiam transmitir a tudo o resto, porque em termos de interação era um para 8 ou 9 pessoas, estás a perceber? Ou seja, este ano o que eles fizeram foi até testar novos modelos, uma ligeira alteração, e então neste ano passaram exatamente ao outro extremo. Ou seja, só vão developers já estabelecidos. O que é que acontecia? Ia muita gente, por exemplo, e atenção, isto aqui eu não estou a dizer, por isso é que eu dizia que não era nesse sentido, isto não é uma crítica à forma como era feito antes. Eu estou a dizer é que eu pessoalmente gosto mais do sistema que eles vão usar este ano, que é ter um núcleo de developers já estabelecidos, já com grandes conhecimentos, porque depois os novatos que lá aparecerem e que forem aparecendo tenham muito mais capacidade de integração. Pronto, acabava por ser mais nesse sentido. Eu estou esclarecido. Muito bem. Olha, falaste-nos que na sexta-feira o evento vai ser mais virado para a academia e para a comunidade científica. Queres explorar aí um bocadinho que atividades vão ser realizadas? Qual é a relação da Wikimedia Portugal com essas comunidades? Pronto, então, uma das missões da Wikimedia Portugal é apoiar não só outras comunidades que queiram usar as nossas tecnologias, mas especialmente também a comunidade académica. No caso, vai haver um conjunto de apresentações, algumas que contaram com o nosso apoio. Por exemplo, a Ruth Correia, que é uma grande conhecida nossa, vai apresentar lá também um dos projetos nos quais ela está envolvida. E pronto, depois outros projetos que usam, por exemplo, a plataforma Rossio, não sei se conhecem, que tenta ser uma espécie. Pronto, aquilo é. Eles estão a tentar criar, e isto já está a ser desenvolvido há algum tempo, como se fosse uma rede nevrálgica entre os museus e as bibliotecas que existem em Portugal. Ou seja, imagina que querem pesquisar uma obra de arte qualquer ou um documento que está algures num arquivo em Portugal. Em vez de terem que ir procurar em qual arquivo esse está, vão a este motor de busca global. Não sei se conhecem a Europeana. Sim, conheço. Pronto. Atenção, isto aqui, eu também ainda estou à espera para ver a apresentação, para estar mais informado sobre isso, mas o princípio acaba muito por ser esse, é começar a ligar em rede todos estes serviços. Portanto, vai incluir o quê? Museus? O que mais? Sim, museus, eles já têm, aliás, na página do programa já tem lá já algumas documentação informativa. Eu vou só ver aqui, por exemplo, as parcerias que eles têm neste momento, já com o arquivo PT, pronto, depois com as divisões das bibliotecas, depois se lembro-me que havia também a biblioteca de Évora que já estava na rede. Pronto, depois tem aqui um conjunto de bibliotecas e institutos que disponibilizam os dados para ficarem aqui integrados. Ok. Isso então será também do interesse dos nossos amigos, entre aspas, da BAD, da Associação de Bibliotecários, Arquivistas e qual é o outro? Profissionais de quê? Da documentação, se não me engano. Sim, porque isto acaba por ser extremamente interessante mesmo para eles, porque nós já tivemos alguns projetos, aliás há aqui um que por acaso também foi feito por um membro da BAD, o Miguel Mimoso, o Scólia. Portanto, este tipo de informação também acaba por ser muito, muito valioso para eles. Até porque, por exemplo, um dos projetos que nós tivemos foi uma colaboração que nós tivemos e continuamos a ter com a Biblioteca Nacional, de pegar nos dados que eles têm, nos dados estruturados, por exemplo, dos livros, dos autores, das pinturas que têm, e importar tudo isso para o nosso projeto de dados estruturados, o Wikidata.
Isso acaba por ser, neste momento, acaba por ser a nossa joia da coroa. Por exemplo, não sei se têm a noção, mas sempre que vão fazer uma pesquisa ao nosso querido amigo Google, naquela caixinha, a maior parte das informações. Espera aí um bocadinho, tens de ser mais específico. Isto era então irónico. O nosso querido amigo Google, a maior parte das informações que eles vão buscar acabam por sair do Wikidata. Mesmo aquelas caixinhas, por exemplo, no caso das biografias, que aparece de lado, muita dessa informação vai buscar o Wikidata. As imagens, se prestarem atenção, vão buscar ao Commons. Estão a perceber? Ou seja, a partir do momento em que este tipo de informações está no Wikidata, acaba por ter uma capacidade de integração no resto dos dados absolutamente fenomenal. E tudo aquilo que seja dados estruturados, o lugar deles acaba por ser no Wikidata. Ok, já mencionaste aí o Wikidata, que já falámos há bocado o que era, mas agora largaste aí outro nome, que é o Commons. Ok. Queres só explicar rapidamente para quem possa não saber o que é? Sim. Então, eu tinha dito aquela conversa no início de nós falarmos de ser wikipedista ou wikimedista. É assim, wikimedista é o termo largo. É todos os projetos que fazem parte, que estão sobre a alçada da Wikimédia. Nós temos a Wikipédia, temos o Wikidata, que é o dados estruturados, e outro dos projetos grandes é o Wikimedia Commons, que é um acervo de imagens e ficheiros, e todos estes projetos estão sujeitos a licenças livres. Ou seja, todo o conteúdo destes projetos está licenciado normalmente em CC BY SA, à exceção dos dados estruturados, pronto, que estão, penso eu, que em domínio público. Ok, portanto, disseste que tem share alike, portanto, e comercial, com utilização comercial. Isto é interessante para jornalistas que, quando, por exemplo, estão à procura de imagens para ilustrar artigos, em vez de porem lá uma imagem que não tem nada a ver, como é o costume, podem ir buscar exatamente a imagem que estão à procura, caso esteja no Commons, e há uma grande probabilidade de haver uma imagem lá daquilo que estão à procura. E sabes que isso... Tu acabaste de mandar bocas à comunidade jornalística, Diogo. Sim, é uma coisa que eu faço com uma grande regularidade. Mas olha... Vê lá se não vais ter o grupo Impala à perna depois. Mas esses não estão presos já? Está quase. Não, mas olha, sabes que isso por acaso é uma coisa que cada vez mais se vê. Muitas vezes a parte da licença não está bem acreditada. No entanto, é assim, sempre é melhor do que nada. Sim, elas estão lá para ser usadas, portanto, pelo menos o espírito de permitir a utilização, há uma compatibilidade. O ideal é que também se cumprisse essa formalidade de fazer corretamente a atribuição da obra, como exige a lei, né? Mas pronto. E seria possível usar esses conteúdos com as devidas licenças em livros, por exemplo, não apenas em artigos jornalísticos, uma coisa mais permanente, vamos dizer assim? Sim, perfeitamente. Houve um projeto, acho que foi alemão, mas isso é daqueles projetos, pronto, assim, a esticar um bocado a noção da realidade, que foi pegar na Wikipédia alemã, acho que foi a Wikipédia alemã, e imprimi-la. Então ficava assim um calhamaço gigantesco. Bem, o Gutenberg fez uma coisa parecida, não é? No início da imprensa escrita. Sim. É seguir uma longa tradição. Exato. Olha, tem aqui uma Bíblia, sabes o que é que me dava jeito? Era copiar isto tudo. Sim, atirou para o desemprego milhares de monges, atenção. Não com essa história do cupismo artificial. Muito bem. Olha, mas eu estava aqui, deixa lá pôr isto outra vez na ordem, hoje sou eu. Porque é assim, eu gostava muito de estar na Wikicon, só que tenho um problema, é que eu no sábado e no domingo não vou poder estar. Se eu for, e não estou a falar só por mim, porque se falasse só de mim estava a ser muito egoísta, mas imagina que pessoas como eu, que não podem ir, e só podem ir num dia, ou não podem ir na totalidade, achas que faz sentido? Ou seja, eu já sei que vocês segmentaram os temas, mas se eu for, eu sei que vou perder e vou estar na sexta-feira, se eu for na sexta-feira e vou sentir que vou perder o sábado e o domingo, claramente. Mas imagina que faz sentido e vou conseguir aproveitar e vai ser vantajoso ir apenas um dia, ou achas que só se justifica ou só é significativo para pessoas que conseguem estar lá nos 3 dias?
Olha, eu vou-te responder muito diretamente aquele que é um dos propósitos desta edição. Um dos principais objetivos desta Wikicon é começar a construir comunidades em termos nacionais. Portanto, se sentes curiosidade, se tu ou alguém sente curiosidade, nem que seja tentar perceber o que é isto, quais são estes projetos, eu diria que nem que seja uma tarde vale sempre a pena. Porque uma coisa é as pessoas tentarem, por exemplo, tentar perceber como é que são os projetos online, ou mesmo até em conversas como estas. Outra coisa é chegar lá, estar e poder sentar, poder ver os outros fazer e uma pessoa falar regularmente. Sim. Portanto, o próprio espírito de comunidade, e por exemplo, eu senti isso, estou agora aqui com o Diogo, foi completamente diferente das interações que uma pessoa tinha antes dele aparecer na Wikicon e depois. Por isso, se tiverem, eu nem digo gente que ponha em causa se só aparecer um dia se é útil ou não, nem que seja só uma tarde. O simples facto de aparecer lá, de ver mais ou menos do que é que nós estamos a falar e de falar connosco, de interagir, por mim considero que já vale bem a pena. Porque depois, em caso de qualquer outra dúvida que as pessoas tenham, depois já sabem a quem é que vão perguntar. Já não é um robô, já não é uma página, já não é um nick num canal do Telegram, já é uma pessoa. Fantástico. Olha, outra pergunta. Tem já uma previsão, ou seja, não sei se queres falar sobre isso ou não, por respeito se não quiseres responder, mas vocês estão a recolher inscrições. Existe já um número de possíveis presenças, ou seja, e provavelmente a gente sabe como é que é, não é? Há sempre pessoas que dizem que vão e depois não vão, e o contrário. Mas já tem alguma previsão? É assim, nós aqui, mesmo até para evitar grandes expressões em termos de números, nós contamos com aquele core de 15, 20 pessoas. As pessoas mais próximas, mas depois por cima disto vão os investigadores, vão lá ficar académicos, vem gente de fora, portanto o número acaba sempre por crescer. Sim, até porque não estamos aqui a fazer uma exigência muito grande em termos de inscrição, por exemplo. Ou seja, como isto é um dos objetivos também é criar a própria comunidade, nós também queremos que as pessoas se sintam confortáveis. Olha, dê-me agora na cabeça, vou lá ver. Ou as pessoas que querem ganhar coragem, olha, vou passar lá uma tarde, ou vou ver como é aquilo. Portanto, a afluência em princípio acaba por ser superior. Ok. Eu digo isto porque e importa reforçar. Aliás, há aqui várias coisas que nós temos que salvaguardar. Portanto, para a malta que não é patrona e que vai ouvir isto quinta-feira, algures durante o dia, isto é amanhã. Sim. Ok? Yeah. Portanto, começa já amanhã. Portanto, não fiquem a dormir à sombra, porque é já amanhã. E importa dizer também que, e diz no site, que a inscrição ninguém paga para ir, mas que convém que se inscrevam. E apesar de dizer que é obrigatória, o que tu acabaste de dizer é obrigatória, mas se alguém não se inscrever também não é o fim do mundo e ninguém vai barrar a entrada a quem não se inscreveu. Sim, Eu sei, eles têm lá a Ruth Correia e tu viste como é que era a Ruth Correia na Wikicon Europa como bouncer. Grande, muito grande, forte e agressiva, sim. É assim, obviamente que nós temos as limitações da sala. Mas, portanto, nós cingimos pelos critérios que acabam por ser mais razoáveis. Pronto, mas o que importa aqui é, se têm tempo para se organizar, malta, não inscrevam-se. Não sejam chatos. Se por acaso não se inscreveram por algum motivo, não é desculpa para não aparecerem. Portanto, acho que as duas mensagens aqui são um bocado nesta linha, a menos queiras corrigir, André. Não, por mim é perfeito. Desde que não chegue lá, quer dizer, eu ia dizer desde que não apareçam umas 40 ou 50 pessoas sem se registarem, mas isso até era excelente. Sim, era um bom sinal. Esplanada, abrem-se as janelas, assim é que é. Dois autocarros a chegar cheios de gente, tudo aos magotes. Calma que isto também não é um congresso político, ok? A gente organiza tipo CGTP no 1º de maio, vamos ver os autocarros de todo o país. Depois tem que garantir que há swag para essas pessoas todas, não é? Brindes, calendários, aventais, canetas, xerográficas, essas coisas. Ai, que homem descaiu-se. Ainda não estamos nesse nível, mas por exemplo, isso por acaso é um ponto em que nós também queremos, mas em princípio já mais no próximo ano. Porque nós mesmo em termos de merchandising nacional ainda estamos muito fraquinhos.
Nacional ainda... não sei, mas olha que dos autocolantes mais bonitos que eu tenho são os É o do autocolantes Equidata. da... Exatamente. Sim. Não, mas sim, 25 anos, desses... 20 anos, 20 Eu anos, tenho- não estou eu. Eu tenho a dizer que, em termos de autocolantes, que eu vi este ano na FOSDEM, não, eu não vi muitos, mas e por acaso não lembro dos da Wikimedia. Mas o do Jenkins está muito bom. Eu vou mostrar aqui, não consegue. Foste à banca dos hexágonos, daquele do senhor da NL qualquer coisa. Mas eu não apanhei já. Já não vi, Hexágonos de tudo. Eu trouxe um monte de hexágonos. Fiquei com vontade de refazer a minha tampa e o meu toda. preferido é de um projeto que me diz especialmente muito, mas este foi o meu preferido. Lá em casa não estão a ver, mas é o bonequinho da Ubiports a abraçar um telefone. Tem um abracinho. É uma espécie bué de fofo. Grogu do Ubuntu Touch. E pera, Exato. vamos isolar esta. Oh, Alex, na trilha do Diogo, isola-o, é bué fofo. Isto Exatamente, vai-nos é bué dar jeito fofo. mais à frente. Pronto. Mas os postais do VLC batem tudo. E eu depois mostro. Os postais. Agora, não tenho aqui comigo. Eu tenho, sim. Do VLC eu renovo sempre a minha licença. Trago sempre uma licença, não vai acontecer eu alguma tive coisa azar. anterior. Não, eu não ganhei a licença este Eu ano. também não ganhei, mas eu exigi. Eu disse: eu venho já várias vezes, eu quero uma licença, faz favor. Tenho aqui 2 Ora, euros. E eles eu queria, pela porta eu queria do tirar a cavalo fotografia, enfiaram. ainda mais que a licença, eu queria tirar a fotografia com o cone, mas tive azar. Ok, vamos voltar aqui ao assunto. Olha, Isto já só está para a isto não descambar. descambar demasiado, eu queria só chamar os potenciais interessados, queria chamar a atenção aos potenciais interessados, que no programa, logo antes da comunicação da Ruth Correia, vocês vão ter a oportunidade de ter um mapa interativo de bruxaria, que é uma espécie de geocaching, isso é mas muito- com pessoas queimadas na fogueira. Sim, sim, não. Isso- E esse é um dos Falamos projetos. disso. Esse é um dos projetos que eu acho mais fantástico. O que é que acontece? Isto é um projeto que foi desenvolvido por alunos da disciplina de visualização de dados, Data Visualization. Ali isto tem a ver com um congénero da Ruth, é um Wikimedian in Residence na Universidade de Edimburgo, que foi um projeto desenvolvido a 2 fases. Eles primeiro pegaram nos dados históricos sobre a caça às bruxas que ocorreu na Escócia em 1700 e qualquer coisa, pronto, por volta dessa altura. E os dados foram para o nosso projeto de dados estruturados, o Wikidata. E depois, os alunos construíram esta ferramenta interativa em que vai buscar esses dados e na prática nós temos o mapa da Escócia e para cada vila, para cada aldeiazinha conseguem ter informação das pessoas que foram ali queimadas, quando é que foram, quando é que isso aconteceu, o processo, e depois não sei se já clicaram, mas na parte mais informações ainda leva para outra página com mais informações específicas. Este aqui Isso é é giríssimo. Este projeto foi falado no dia do domínio público ou estou a fazer confusão? muito provavelmente sim. Ok. Porque Ok. já não é Eu novidade acho para isto mim muito giro. e tenho a ideia que foi no DDP. É assim, Eu ouvi falar sobre isto. eu no DTP eu depois acabei por eu não apareci lá em baixo, por isso, mas eu penso que foi este aqui. Este estava na pauta também. Sim, e este aqui é extremamente conhecido precisamente por causa disso. É a forma tão fácil como a informação acaba por ficar aqui exposta. Estava aqui a brincar com o mapa e pá, ainda são muitas. Eu não sabia que na Escócia havia tantas bruxas. Impressionante. Eu gostava de ver isso, mas era para Portugal. Sim, então por cá. E era uma atividade gira para fazer no 1º de novembro. Olha, por exemplo. olha. Sim, Por que senhor. não? Isto vai buscar os dados API do Wikibase. Ou seja, dá para fazer uma ferramenta destas usando o mesmo sistema. Olha, isto é uma excelente ideia. Nós precisamos de uma base de dados de bruxas portuguesas. Até porque, como já vimos, o Benfica usa as de Guiné-Bissau. Portanto, claramente não estou a encontrar as portuguesas. Pois, podíamos também fazer uma referência geoespacial atenção. das bruxas da Guiné, ali do arquipélago dos Bijagós e assim. Era Atenção que perfeito. há aqui bruxas macho. Portanto, acho que não nos devíamos referir a as bruxas. E por que não? Por que não? Não sei, porque É. havendo bruxas macho,
Eu não sei se Não é? cada um se identifica como cada cal. Nesta altura não. Nesta altura havia as bruxas e os bruxos. Lá estás tu com a cultura do cancelamento, pá. Com o politicamente correto, pá. Já não se pode dizer nada. Agora é tudo racismo, pá. Agora é tudo sexismo. Não, mas Adiante, tu aqui viu outro termo que não. Que aposto que as pessoas não sabem o que é. Ninguém sabe nada, pá. que é- Só tu é que sabes, pá. Que é Glam Wiki. ok, Glam Wiki, por acaso, esse também é um termo muito, muito interessante. Já agora, Glam é um acrónimo de galerias, galleries, libraries, archives and museums. Ou seja, galerias, livrarias, ainda arquivos bem. e museus. Estava assustado a pensar que era uma coisa cheia de glamour. Glamping. Também E tá. não é? E não Também é? tá. Mas vai fazer campismo para tendas de luz com ar-condicionado. Tu estás a dizer que estas coisas não têm glamour? Não, tem imenso glamour. Claro, Há outra longe forma de mim. fazer campismo? És tão burguês, pá. Então, é assim, Glam, Glam. nós, isto em termos do movimento Wikimedia, nós também temos, nós colaboramos muito com este tipo de instituições. Isto acaba por ser uma categoria muito específica, em que, por exemplo, grande parte destas instituições pegam nas imagens que têm, isto aquelas que se dão para carregar nos nossos projetos. Por exemplo, olha, aqui dá um exemplo muito, muito prático que nós tivemos com a BNP. Eles têm uma coleção de quadros que estão alguns lá pelos corredores, e então nós fizemos um projeto piloto em que eles pegaram nas imagens e carregaram no Wikimedia Commons o nosso projeto de imagens, e depois em tudo o que seja dados estruturados sobre esses quadros, e carregaram no Wikidata. Ou seja, neste momento consegue-se fazer a filtração até pela própria moldura dos quadros. Nós conseguimos fazer pesquisas e, usando até a moldura dos quadros, o tipo de tinta, pronto, tudo isso. Uau. No caso dos Glam, é parcerias com esse tipo de instituições. Normalmente são quadros. Nós temos muitas parcerias com museus. Deixa eu ver agora se me lembro aqui de algum. Olha, por exemplo, isto acabou por ser um evento marcante, também dá muito. Dá para perceber um bocado o impacto que isto também pode ter. Lembra-se quando houve o incêndio no Museu Nacional do Brasil? Tipo, maior. Sim. Sim. Grande parte do que estava ali foi destruído. Inclusive é também parte dos servidores. Ou seja, praticamente irrecuperável. Um dos projetos que se montou rapidamente, até para aproveitar enquanto as pessoas ainda estavam com com aquelas feridas abertas, foi convidar as pessoas que tinham fotografias dos museus, do interior do museu, das obras, e isto mesmo fotografias antigas, e carregarem. Porque isso foi uma forma que encontraram de tentar recuperar alguma parte. Eu estou-me agora aqui a lembrar, por exemplo, o MoMA, o Museu de Arte Moderna, por exemplo, também tem alguns projetos em que pegam nas obras de arte deles, carregam no Commons as informações no Wikidata. Porque isto, a partir do momento em que está no Wikidata, estamos a falar da maior base de dados estruturada do mundo. Não há nada que se assemelhe, quer em qualidade, quer em quantidade. Porque qualquer pessoa pode aceder. Neste momento, se quiserem fazer um projeto como aquele das bruxas interativas, podem carregar as informações no Wikidata e usar a API do Wikidata. Ou então, se quiserem fazer, por exemplo, algumas ideias de projetos, como por exemplo, se quiserem fazer um projeto daqueles com a arte urbana que existe numa cidade qualquer. Quais são as estátuas de escritores que nasceram no Porto, espalhadas pelo país? Conseguem fazer uma ferramenta dessas Muito a bem. partir do próprio Wikidata. E se formos ao Wikicon Portugal, vamos poder aprender a fazer coisas dessas? Sim, pelo menos começar, pelo menos a parte básica, sim. Mas acima de tudo, é aquilo que eu estava a dizer, acima de tudo, quem aparecer já pode, por muito que não saia de lá, ou se não sair de lá, já conseguir fazer uma coisa dessas, ou já com ela feita, já sabe onde é que vai ter ajuda, já sabe com quem vai falar, e isso Então, muitas os vezes... conectes todos. Sim. Isso é que era de valor, até porque eu já estou aqui a pensar em meia dúzia de projetos que beneficiavam disso, que eu tenho na gaveta há não sei quantos anos. E para quem É como isso, o alguns de socialismo, nós,
É isso e o socialismo. Tens esses projetos, o socialismo. A boca, Mário Soares. Tu lava a boca quando falaste do Mário Soares, pá. Coitado do senhor, pá. Enfim, e ora bem, como eu dizia brevemente, para as pessoas que estão longe, que vivem longe da província, onde está situada aquela esplanada com uma universidade à volta, que é a FCSH. Acabei de mandar uma boca à FCSH. Que saudades. Como é que quem está impossibilitado de ir, como é que eles poderiam acompanhar? Vai haver algum tipo de transmissão na internet ou haverá gravações que serão publicadas mais tarde, por exemplo, das comunicações? É assim, nós estamos a ver se conseguimos transmissão por streaming, mas ali já é complicado, pronto, porque mesmo até em termos de recursos humanos já não temos tanta disponibilidade quanto isso. Mas se nós conseguirmos, especialmente a parte em gravação, em princípio vamos ter. Por isso, futuramente, depois também disponibilizamos no canal do YouTube. Em todo caso, nós já temos, por exemplo, no caso do Wikidata, já tivemos alguns eventos os Wikidata Day Sessions, que eram pequenas sessões, pronto, de introdução ao Wikidata e tratamento de alguns dados, que isso já estão no YouTube. E depois também futuramente, quero ver se organizamos regularmente alguns hackathons, porque o objetivo é, deste fim de semana, sair já algumas sementes. E uma dessas é, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, nós organizarmos um hackathon em Portugal um bocado mais estruturado. Muito bem. Agora já temos aqui, não é, Diogo? Isso é que era bem interessante. Em chamas. Ora, então, olha, 1 minuto para nos convencermos a irmos todos à Wikicon Portugal. Então, olha, apareçam, acima de tudo por aquilo que eu disse, dificilmente tão cedo vamos ter uma oportunidade de nos encontrarmos todos, e por muito pouco tempo que seja, o facto de criarmos estas ligações humanas e esta interação pessoal acaba por ser muito mais valiosa do que muitas vezes estar horas e horas a falar online ou a ler as páginas wiki. Muito bem. E olha, onde é que as pessoas te podem encontrar na internet? Olha, no canal do Ubuntu Portugal, no canal da Ansol, no canal da Wikimedia Portugal, isto em termos de Telegram. Siga nos sítios normais, eu já disse, o meu nick é Alquimista com CH, portanto podem também encontrar na página da Wikimedia Portugal. Qualquer e-mail que vá para lá, obviamente a censura quem a aplica sou eu, por isso eu tenho acesso a todos os e-mails. És o Big Brother da Wikimedia Portugal, então. É. Olha, antes de fechar isto, o Tiago Carreira, nosso patrono, está-te a mandar um abraço para todos, mas especialmente para ti, André. Está entregue. Está entregue, obrigado, Tiago. Muito bem. De resto, então, dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrão, pelo Miguel, editado pelo Xande Carrapiço, o Sr. Podcast. E até para a semana. Até à próxima. E até mais.